Veja TV e a mídia reunida aqui hoje em Newark, New Jersey. Hoje nós vamos conversar sobre as acusações que surgiram sobre os ex-diretores da BAUA, que é a Umbelina dos Santos e a Dinor Pitanga. E a gente está aqui presente com o Leonardo, do Brazilian Voice, o Juarez, da Rádio Brasil Legal, e o Geraldo Corredor da Paz, do Brazilian Times, e eu, Cristina Natividade, representando aqui o Veja TV. Então vamos dar início, Léo. Sim, pouco antes da mudança da diretoria para a nova gestão e administração da Brazilian American Air Association, da BAUA, né, a diretoria do ano de 2010 ela foi acusada de várias irregularidades ao longo da gestão. Então, os jornais comunitários receberam um e-mail anônimo, na realidade usando o pseudônimo, que era Maria Silva, um nome muito comum na língua portuguesa, um nome genérico, e acusava a BAUA, inclusive, de laranja, de utilização inapropriada dos fundos da entidade, inclusive, acusações até a nível pessoal da própria presidente, a senhora Umbelina. Inclusive, houve até alegações de que ela tinha utilizado o dinheiro da entidade para ir ao Brasil e frequentar um terreiro espírita, um terreiro de macumba. E, quer dizer, várias denúncias foram feitas. Então, nós estamos aqui justamente, junto com a mídia local, para a gente esclarecer alguns pontos, alguma coisa, algo determinante, né, alguns detalhes que não ficaram muito bem claros durante a denúncia. Posso começar? Então, durante o e-mail recebido, foram acusados, inclusive, a Samaria Silva fez acusações dizendo de que haviam menores envolvidos que estavam utilizando menores como laranja, né? Bem, na realidade, até antes disso, esse e-mail foi divulgado, ele era tipo um balanço da entidade, não é? Como esse balanço foi produzido? Baseado em que esse balanço foi feito? Como essa pessoa provavelmente deve ter tido posse dessas informações? Como esse relatório chegou às mãos dessa dita Maria Silva, eu não tenho a menor ideia. Eu gostaria muito até de saber como foi. O que eu fiz foi produzir o relatório. Eu, que fui o coordenador geral da festa, assim como fiz um balanço no ano passado, em 2009, eu fiz também o de 2010, onde relacionei todas as despesas e todas as receitas, inclusive especificando, no caso das despesas, a relação de todos os cheques que foram emitidos para pagamentos com o número do cheque, a data em que foi emitido o cheque, o nome do favorecido e a explicação a que se destina cada um daqueles cheques. Quer dizer, não havia nada para ser escondido, era um relatório que foi apresentado à diretoria da BAUA, conforme manda o estatuto, é feito o relatório, é apresentado à diretoria da BAUA e se espera a Assembleia de posse da nova diretoria, em que essas contas todas, a Festa do Brasil, inclusive dentro do cômputo geral do ano de 2010, essas contas gerais são apresentadas na Assembleia e a Assembleia é quem tem o poder de questionar, de analisar, perguntar, discutir, aprovar com ressalva ou sem ressalva e até não aprovar. Agora, eu fiquei muito surpreendido de ver um documento que é um documento que não tinha ido sequer ainda à Assembleia. O estatuto é claro, as contas têm que ser aprovadas no âmbito da Assembleia Geral. Quer dizer, quem fez esse vazamento fez de uma forma absolutamente maldosa, inclusive pelo seguinte, porque eu que apresentei esse relatório na reunião da diretoria, eu estava presente para esclarecer quaisquer dúvidas. Perguntas foram feitas, esclarecimentos foram feitos. Quer dizer, e a pessoa que publicou no jornal já fez uma versão inteiramente distorcida dos fatos, mentindo e colocando tudo como se fosse coisas ilícitas. E não há absolutamente nada de ilícito. Tudo foi feito conforme manda os preceitos contábeis
e os preceitos estatutários da BAUA. Portanto, não há nada que não possa ser explicado e muito bem explicado. Quer dizer, as contas todas estão disponíveis na BAUA com o contador e o contador vai fazer a contabilidade, vai ser apresentada ao IRS, que é quem examina as contas. Afinal de contas, é o IRS. Quer dizer, não há nada de errado, não há nada de ilícito. O que houve foi muita má-fé e se aproveitando de um fato que eu, que fui o autor do relatório, tive que viajar para o Brasil e eu estava fora. E fiquei 2 meses e meio fora do Brasil. Então esse zum surgiu pelas minhas costas. Eu não estava aqui para me defender ou para esclarecer. Não estava. Então essa coisa foi crescendo, simplesmente porque não tinha quem explicasse. Entendeu? Quer dizer, então, por isso que se avolumou. Se eu estivesse aqui, com certeza não ia acontecer, porque no primeiro instante eu iria procurar a mídia e dizer, olha, tudo isso é mentira, as provas estão aqui. Como eu fiz depois que eu voltei. Inclusive no próprio Veja TV, depois que eu cheguei, fiquei assim, chocado com a quantidade de ofensas pessoais. Extrapolando, inclusive, a questão da BAUA, ofensas pessoais. Inclusive de coisas que não tinham nada a ver com BAUA, coisas do Brasil, pessoas que, inclusive, eu acho que fizeram uma pesquisa no Google sobre mim, você está entendendo, e descobriram um monte de coisa, porque hoje em dia é fácil, né? Você pesquisar, é só ir no Google, você descobre tudo daquela pessoa. E eu tenho um passado de muitas coisas no Brasil e não tenho nada que esconder, não tenho nada que me arrepender. E fui presidente de uma empresa estatal no Brasil e as minhas contas todas foram aprovadas pelo Tribunal Máximo do Brasil de Contas, que é o Tribunal de Contas da União. Nunca houve nada. Quer dizer, então não há porquê. Esse lema foi um ato de covardia, foi um ato de má-fé e covardia, aproveitando o fato de eu estar ausente. Se eu estivesse aqui, não seria feito isso. Durante a eleição, entre a transição de 2009 e 2010, quando a chapa da dona Umbelina venceu, um dos slogans seria a transparência, seria de que houve uma gestão anterior polêmica do senhor Francisco Sampa, inclusive problemas com questões ao orçamento, ao balanço, né, da entidade, e a nova, no caso, seria a chapa de vocês no governo, o ponto seria a transparência, inclusive, né, foi até comentado na ocasião de que seria pelo menos uma vez a 4, 6 meses, fosse publicado na mídia local o balanço das contas da entidade. E justamente agora, no final da gestão de vocês se veem acusados do mesmo problema da gestão anterior. Olha, a questão toda, eu diria o seguinte, que 90% do movimento financeiro da BAUA se dá durante 3 meses, que é agosto, setembro e outubro, que é quando ocorre a festa. A diretoria que foi encabeçada pela Lina realmente prometeu transparência e cumpriu. Tanto que a festa de 2009, logo depois da festa, a BAUA publicou uma revista no qual todas as contas da festa foram publicadas em detalhes. Eu não me lembro de alguma vez na história da BAUA ter sido publicado contas com tanto detalhamento. Pode ser que tenha havido, mas eu não me lembro. Que foram publicadas contas, sim, eu me lembro, mas com esse grau de detalhamento... Não saiu na revista? Não. Foi publicado em 2009. 2010 ia acontecer a mesma coisa, só que eu fui obrigado a sair do Brasil, a sair dos Estados Unidos com urgência para atender um assunto de extrema importância e extrema urgência de nível pessoal. Então, lamentavelmente, não houve tempo. Eu estava preparando as contas, inclusive quando entreguei as contas na diretoria, disse, olha, essas contas são em caráter provisório, porque eu vou finalizar, então eu vou trazer novamente para a diretoria, para poder a gente dar publicidade, isso na mídia. Infelizmente aconteceu de eu ter viajado para o Brasil durante um período longo e houve essa polêmica, essa celeuma toda, de uma forma completamente injustificada. O senhor citou, inclusive, que entre as acusações haviam também acusações pessoais, que não tinham nada a ver com a entidade. E a dona Umbelina, ela parece que foi afetada também pelo mesmo problema. A pessoa alegou, no caso, que ela tinha ido ao Brasil
com o dinheiro financiado pela entidade. E não somente isso, que além disso lá ela havia levado umas malas para alguém e que também havia frequentado um terreiro espírita, um centro espírita no Rio de Janeiro. Como a senhora explica isso, né? Como a senhora acha? Qual foi a motivação? O que levou a isso? Como a senhora, isso realmente aconteceu? Léo, sempre as pessoas têm que arrumar alguma coisa. Viagem tive, fui para o Brasil, não com dinheiro da BAUA. Graças a Deus nunca precisei de usar dinheiro de BAUA para nada. O que nós usamos em 2009 foi com todo direito. Foi que eu e a minha tesoureira, a Regina, nós estamos representando a BAUA, porque antes as outras pessoas estavam aparecendo lá falando que era presidente da BAUA. Então eu e a Regina, assim, quase era impossível, não estava dando oportunidade para a gente ir, mas nós tomamos a decisão entre a gente e um grupo pequeno da diretoria, porque não dava tempo de reunir, nós fomos e a BAUA pagou a nossa passagem. Agora, a Regina tinha uma pessoa amiga que nos pediu para ela para levar umas malas, levamos. A Regina me passou, isso daí é coisa comum. Agora, a pessoa quis, pelo menos, como falar quando você quer falar mal da pessoa. Que certeza que eu realmente sei o que tinha na mala. Fui levar uma mala, isso é normal, como você, qualquer pessoa pode levar. Agora, a pessoa que me acusou teria que acusar e falando, olha, tem 500 mil dólares aí, tem isso e aquilo, e eu não sei o que tinha na mala. Foi barrado, graças a Deus, devido às amizades que eu tinha e que eu tenho lá no Brasil, conseguimos tirar a mala e entreguei da maneira que estava. Agora, centro de macumba, igreja evangélica, que foi, isso é uma coisa pessoal sua, você pode ir, existe, no Brasil existe todas as religiões, isso não tem nada demais, fomos lá visitar, o que tem? Agora seria bom se a macumba tivesse feito algum efeito, talvez hoje não estaríamos aqui com essa polêmica de conta da BAUA. Seria ótimo. Mas macumba, a pessoa tem que respeitar as religiões dos outros. Não importa se é você que vai para alguma religião, se é Cristina, se é Juarez, Geraldine, isso não tem importância. Isso daí as pessoas têm que arrumar alguma coisa, desviar a atenção. Quando você está com o caminho correto, um caminho certo, levando a entidade, levando o nome da entidade, não interessa aonde que você esteja, isso se torna mal. Coisa de sucesso, se você está com sucesso tremendo, e igual quando eu peguei a BAUA, não é que eu estou desviando não, só estou mostrando os pontos. Quando eu peguei a BAUA, coitada da BAUA, não podia nem falar o nome da BAUA, tinha tido uma polêmica no passado. Então nós resolvemos, vamos introduzir a BAUA onde que for. Se eu tenho que fazer uma viagem. Se eu vou no Brasil, era Brasileiros Unidos. Né? O evento foi o evento que a Lina participou. Dos brasileiros no exterior. Foi brasileiros no exterior, foi o segundo, Então eu e a Regina. Exatamente. Absolutamente fundamental para os brasileiros que vivem no exterior. E foi muito bom, fizemos uma divulgação muito grande, porque estávamos lá de corpo a corpo, eu pude me apresentar na época, falei, eu sou a presidente da BAUA, muita gente passou a conhecer a BAUA. E levamos a Regina. Agora, tenho famílias em Belo Horizonte, graças a Deus, sou cidadã americana, eu posso subir e descer e aonde, com a graça de Deus, sou um imigrante, mas um imigrante que você pode divulgar o nome da BAUA como qualquer outra entidade. E como eu estou servindo para o público, agora, saí da BAUA, mas estou saindo com a cabeça erguida, não só eu, como toda a minha diretoria que esteve presente, todos nós trabalhamos, igual falando assim, que era uma turma de mulher. Ok, somos mulheres frágeis, mas somos mulheres de coragem, foi uma diretoria muito boa, enfrentamos muita coisa. Por isso que hoje estamos aqui e estamos agradecendo a comunidade, estamos agradecendo a vocês de estarem aqui nos questionando. Um dos pontos durante a transição, durante a passagem da sua administração para a administração de 2011, foi que muitos ficaram surpresos com o saldo bancário deixado. Houve uma indignação clara e evidente durante
o evento e muitos, inclusive vários membros da nova gestão, pareciam nem acreditar que isso existia, aquele valor, aquele saldo bancário. Como vocês explicam isso? Olha, a Lina me pediu que, além de fazer o relatório da festa, a Lina me pediu para que eu fizesse o relatório da gestão. Desde a gestão de 2009 até o momento da entrega. E realmente a BAUA foi entregue para a nova administração com um saldo um pouco abaixo de $2.000. E se algumas pessoas ficaram surpresas negativamente, essas pessoas desconhecem inteiramente a realidade da BAUA em que a administração da Umbelina entrou. Quando a Umbelina, se agora ela entregou a BAUA com um pouco abaixo de $2.000, ela recebeu da administração anterior com $199 e uma dívida de $40.000. Em 2009. Em 2 anos, na administração da BAUA, a Lina pagou dívidas da administração anterior, totalizando cerca de $22.000. Isto é, se não tivesse havido essa herança de uma dívida tão grande, ela, em vez de entregar a BAUA com quase $2.000, ia entregar a BAUA com $24.000. Quer dizer, então, é uma situação difícil para quem entra? Mas muito mais difícil foi quando ela entrou. Quer dizer, então, e além disso, o seguinte, isso é uma coisa muito importante de esclarecer em favor da administração dela, que as pessoas também desconhecem, é o seguinte, é que quando a Lina assumiu a direção da BAUA, o imposto de renda dos 2 anos da administração anterior não haviam sido feito. E a BAUA, que é uma non-profit organization, portanto goza de isenção de imposto, que é uma coisa extraordinária para uma entidade obter isso, a BAUA estava correndo o risco de perder, porque se acumular 3 anos consecutivos sem acertar o imposto de renda, simplesmente perde. Quer dizer, então, o imposto de renda tem que ser feito, senão dentro de prazos. Então, eu sei, porque eu ajudei muito a Lina, porque ela me pedia para ir com ela, eu sei quantas vezes nós fomos ao contador para esclarecer, inclusive, contas de 2 anos anteriores, da administração anterior. Coisas que foi necessário, quer dizer, nós entregamos, por exemplo, para a nova administração, tudo mastigado, assim, olha, tudo contas apresentadas, relação de cheques, cópias de cheques, cópias de tudo. Nós entregamos tudo. Quando a Lina recebeu, não tinha nada. Nada. O contador disse, olha, seguinte, eu sou um contador, mas não tenho bola de cristal. Eu tenho o statement do banco. O statement do banco diz, olha, entrou no dia tal $250. Agora, entrou de quê, por quê, como, de que se trata? O contador não sabe, porque o banco só registra a entrada. O mesmo com o cheque. O statement do banco diz, olha, cheque 125, pago no dia tal, valor tanto. Agora, para quê, para quem, o banco não sabe. E o contador, que quem conhece contabilidade sabe que nos Estados Unidos a base da contabilidade é feita através do statement bancário, o contador diz, olha, eu não sei. Então foi necessário um trabalho de detetive, quase, para descobrir, sabe, o que é esse cheque, buscar cópias dos cheques no banco, coisas de 2 anos anteriores. Quer dizer, isso leva tempo, quer dizer, foi um trabalho muito grande, e graças a Deus tudo foi esclarecido, tudo foi entregue, identificado ao contador. O contador então pôde fazer a declaração do imposto do ano de 2007 e 2008, e assim nós não perdemos. 2006. Não, mas 2006 também.
2006, 2007 e 2008. Quando a Lina entrou, estava 2006, 2007 e 2008. Quer dizer, a gente ia perder. Quer dizer, então foi necessário correr contra o tempo e foi muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu e a BAUA não perdeu a isenção de impostos garantida por lei. Quer dizer, então, não é uma boa realidade a pessoa entrar numa entidade como a Marli está entrando agora, com apenas $2.000, mas é muito melhor do que quando a Lina entrou. E ela poderia estar numa situação, ela não a Marli, mas a BAUA poderia estar numa situação muito mais cômoda, com 24 mil pelo menos, se não tivesse essa dívida anterior. E graças a Deus o mais importante é o seguinte, que agora, para a gestão dessa nova diretoria, está ótimo. O campo está aberto, a BAUA mesmo, com tudo, com toda a maldade que fizeram, pelo menos a BAUA está perante ao tio Sam, está bem, porque já deixei também aonde que o dinheiro está embutido. O 2010 do Incontax já está pago. A única coisa que falta agora é só o contador entregar, porque até os papéis eu mesma tomei a responsabilidade e entreguei. Está tudo no contador. Então quer dizer que agora a BAUA só depende dessa diretoria agora trabalhar. Se eu conseguir esclarecer, tirei a BAUA de um lugar que estava horrível, porque antes o Brasil Corrier, né, o Moreira, pagava a anuidade, o aluguel para a BAUA. Depois, infelizmente, ele mudou, não foi mais possível. Aí o dinheiro que entrava, eu pagava aluguel e pagava o telefone. Então não tinha como sobrar dinheiro. Saí de 2009, passo para 2010. Hoje, graças a Deus, a BAUA está numa sala excelente, digna, pagando simplesmente $600 de aluguel, com a luz, é tudo incluído. É um lugar que hoje em dia não está mais debaixo da escada, igual na época que eu peguei. Tem condição de você chegar, fazer reunião, dar aula, conseguir também manter um professor, porque o que segurou muito a BAUA, conseguiu acender aquela luz que estava apagada, foi o professor de inglês que nós mantemos. Tivemos lá, no caso, o Léo, ele deu a parte dele que ele podia voluntária, e a outra a gente tinha que pagar, porque todos nós aqui temos que trabalhar, todos nós temos que receber um dinheiro por alguma coisa que faça. Então, a BAUA hoje, graças a Deus, pode seguir adiante. E só uma pergunta, que ainda não ficou bem claro ainda para mim. Você recebeu, como de dívida, $40 mil, correto? Exato. Foram pagos 22. Vocês estão dizendo que deixou um saldo positivo de quase $2 mil, certo? Certo. E os outros 18 mil de dívida? Como é que ficou? A nova administração que vai ter que pagar. Quer dizer que então não foi um saldo positivo, um saldo negativo, então, de $18 mil. Mas não gerado por administração. Não gerado por nós, pelo 2010 e 2009. Não, eu estou entendendo isso. É continuidade. 2007 2008. Correto. Não tem nada a ver com a administração. É isso que a gente tem que esclarecer e mostrar bem para as pessoas. E a que se deve essa dívida? Essa dívida de 40 mil inicialmente, ela foi gerada por quê? Contas não pagas. Isso era conta não paga da gestão Por exemplo, passada, gestão teve um professor de inglês que simplesmente não recebeu e ele entrou na corte. Então a Lina teve que pagar porque era decisão judicial, não tinha o que discutir. Houve uma outra dívida que foi deixada, que era uma dívida dos banheiros portáteis que são alugados durante a festa. Simplesmente outra decisão judicial. A Lina não teve escolha. Eu tinha que pagar decisão porque era o nome da entidade. Entendeu? Quer dizer, o imposto de renda de 2006, 2007 e 2008, cada ano custa $2.800 para o contador. Quer dizer, então só aí foram 3 anos. O detalhe é o seguinte, o ano de 2006 foi o ano em que o Brito era o presidente. E o Brito entregou para a próxima administração, deixando o dinheiro em caixa. Quer dizer, a nova administração, só que o Brito não podia pagar isso porque
o mês de fazer o income tax é em maio, pô. Quer dizer, então o Brito não podia fazer o imposto de renda da administração dele, mas ele deixou o dinheiro. A administração que entrou não pagou, usou o dinheiro e não pagou. Portanto, e que administração era era do Francisco Sampa. Quer dizer, então a Lina teve que pagar 3 anos de imposto de renda de administração anterior, mais os 2 anos da administração dela. Foram 5 anos de imposto de renda. Quer dizer, é onde que o dinheiro que vai. Entrou, ele entra e sai. Você entendeu? Agora, se a gente quer uma BAUA saudável, tem que pagar dívidas. Não adianta a gente ficar dizendo, porque, como muita gente diz, essa dívida não é minha. Como não é minha? A dívida é da entidade. Quem assume a entidade assume com as coisas boas e com as coisas ruins. Dívidas herdadas é uma coisa ruim, mas tem que assumir. Você não pode assumir só para aparecer na fotografia como a pessoa que está na presidência da BAUA. Tem que assumir também com as coisas que são ruins, como foi o caso dessa dívida grande e que foi diminuída pela administração da Lina e que a Marli, lamentavelmente, vai ter que também lutar para poder pagar essa dívida. Quer dizer, é importante, e eu digo o seguinte, é fundamental que seja feita a festa desse ano, porque vocês sabem muito bem que toda vez que vai se aproximando a festa, a central de boatos da cidade começa a espalhar de que não vai haver a festa. Não vai haver a festa, não vai haver a festa. Nos 2 anos que a Lina esteve à frente da BAUA, foi a mesma ladainha. Quando chegava no mês de julho, a boataria, esse ano não tem a festa. E com a ajuda de Deus, porque eu acho que só Deus mesmo poderia dar a força e o entendimento para poder essas festas saírem. Eu sei, porque acompanhei as duas, participei da primeira como coordenador da comissão de festa e no segundo ano como coordenador da festa. Quer dizer, então eu acompanhei os 2 anos e sei das dificuldades gigantescas que foram. Eu posso dizer o seguinte, eu coloco na conta de milagres essas festas terem sido realizadas e com sucesso estrondoso que foi. E a entidade não possui mecanismos em casos assim de que a gestão seguinte, ou então a gestão anterior se responsabilize por esses gastos? Porque se uma entidade, no caso, como a dona Umbelina herdou esses gastos, não existem mecanismos que possam esclarecer a entidade seguinte, ou então que a outra entidade, a gestão anterior, se responsabilize por isso? Olha, esclarecer se esclarece através das contas. Agora, a responsabilidade fica sempre para a administração que entra. Porque uma dívida contraída na praça, a BAUA é uma entidade, tem registro no IRS, tem registro estadual, é uma entidade bem estabelecida, bem estruturada, do ponto de vista legal. E ela tem responsabilidade. Tanto que 2 pessoas foram para a corte e ganharam. A BAUA não pagou, foram para a corte. Quer dizer, então dívida não paga, se não for paga se não for paga voluntariamente ou através de acordo, será paga pela justiça. É só entrar na justiça. Isso é Estados Unidos, a lei aqui funciona. Se alguém tem uma dívida, vai para a corte e ganha. Vai dizer, olha, eu trabalhei, a BAUA me comprou isso, a BAUA me contratou para fazer isso, não pagou. E vai ter que pagar. E tinha prova, né? No caso do outro professor de inglês, né? Parcelei. Tivemos parcelar. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, eu estava querendo que o Odinô explicasse pra gente, assim, só na minha profundo desconhecimento. Quando a gente fala de administrações passadas, por exemplo, que o Sampa deixou uma dívida, que depois a Marli pegou essa dívida, que depois a senhora Umbelina pegou essa dívida, mas a gente fala sempre do presidente. A dona Umbelina hoje está sofrendo acusações como presidente. Como presidente mas da não é BAUA. uma organização, não tem outros. O senhor, por exemplo, foi vice-presidente na época do Sampa, né? E o que a gente vê é que são sempre as mesmas pessoas, trocam o presidente e todo mundo se redima de qualquer responsabilidade, só o presidente que fica, foi na época do Sampa que deixou essa dívida, mas não é não teria que ser uma coisa assim, a entidade ser responsável, porque
tem a tesouraria, tem toda uma coisa. Porque o que a gente vê é sempre assim. É só a cabeça do presidente. O presidente que fica enforcado. E pena que pena que o Sampa deveria de ter feito isso, até também, igual a gente está fazendo agora, para poder mostrar o que foi, por que ele recebeu essa dívida, né? Ele deveria ter feito. Por isso que eu vim e falei, gente, isso é um desaforo. Eu estou 10 anos, quase 11 na BAUA, sem receber um centavo. Eu aceitar isso, receber essa injustiça, não. Tá aqui a prova, tá como se fosse 1 mais 1 é 2. Tá certo, peguei a BAUA com $199 e fui trabalhando, entrou dinheiro, paguei. Todo mundo que teve nas festas pagamos. Será que é errado? Quer dizer, nós cumprimos no máximo o estatuto. Cumprimos algumas coisas que nós não podemos cumprir, porque se eu fosse cumprir realmente o estatuto, então a BAUA hoje nem estaria. A senhora né? tocou num ponto interessante, o estatuto. O estatuto é mencionado com muita frequência em várias reuniões, inclusive já foi motivo de discussão, de desentendimentos. Sobre o estatuto. Sobre o estatuto. A BAUA existe há 14 anos e todas as vezes que existe algum ponto, as pessoas citam esse estatuto. Não haveria a necessidade de atualização? Perfeito. Absolutamente. Isso é uma coisa que tem que ter. Inclusive, eu como presidente da Assembleia Geral, eu fico assim, muito triste por eu não ter tido a oportunidade de convocar uma Assembleia Geral específica para a alteração do Estatuto. E o motivo é o seguinte, é que na última Assembleia Geral, antes dessa daí, de 2009, esteve presente lá o senhor Renato Batista, que levantou uma questão e que ele procedia. A questão que ele levantou procedia. É que ele disse o seguinte, naquela ocasião era um absurdo, ele disse, era um absurdo se dar posse a uma nova diretoria se as contas não estavam aprovadas pelo IRS, se não havia sido feita a declaração do imposto de renda. Ele tinha razão quando ele levantou essa questão. Lamentavelmente, foi uma assembleia que tornou-se tumultuada, e houve até um atrito físico entre o senhor Renato Batista e o Sampa, que foi um episódio lamentável, mas, em essência, o senhor Renato Batista estava certo, o que ele estava levantando procedia, só que a gente estava no impasse. Se a gente parasse naquele instante, acabava a BAUA. Acabava, porque simplesmente o seguinte, não ia dar posse, não ia fazer o imposto de renda, ia cair nos 3 anos, ia perder tudo isso. Quer dizer, então havia muita coisa em jogo naquele momento. Quer dizer, então, eu como presidente da Assembleia, eu prometi, e ficou constado em ata, que a próxima Assembleia seria convocada quando os impostos de renda estivessem prontos para serem apresentados. Lamentavelmente, demorou essa enormidade de tempo pelos motivos que eu já me referi, porque as contas dos 2 anos anteriores não estavam disponíveis. Foi necessário ser feito um trabalho que levou muito tempo. Eu faço uma pergunta do Dom Belino. A senhora falou que o Sampa deixou $40 mil de dívida, né? Mas a senhora não sabia dessas dívidas, não? Não, isso daí não. Não fiquei sabendo. No dia foi interessante que aconteceu a posse. Simplesmente ele me entregou 2 papéis. Se eu soubesse dessa dívida, talvez no dia... Não é que eu não ia tomar posse da BAUA, não iria. Porque quando você está dentro da entidade, você veste a camisa. E você procura com a sua equipe que você está fazer o melhor. Eu não sabia que tinha essa quantidade de dívida, porque ele ficou, depois eu te entrego. Quando foi à tarde, me entregou um papel simplesmente falando, tanto, é isso e acabou. Mas, por exemplo, o Léo falou o seguinte, que o João Viana falou o seguinte, que toda vez que acontece alguma coisa, culpa o presidente, né, João? Mas a BAUA é o seguinte, a BAUA são 9 diretores. Então, a culpa não é só de diretores. Então, se a senhora não sabia quando a senhora pegou posse, então como a senhora era tesoureira dele e relato que tinha cheque também que foi passado sem fundo, a senhora também não sabia?
Do cheque também, sim, lógico que não, mesmo como tesoureira. Deixa eu falar uma coisa, você mesmo, agora mesmo que você não está como jornalista, você conhecia muito bem o Sampa e conhece. Quem mandava, quem gritava era ele. Ele não era um presidente que muitas vezes você podia fazer, que muitas vezes qualquer coisa que você ia fazer, ele gritava, eu que faço. Ele chegou perto de mim e assina que o cheque tem fundo, Sampa, tem. Porque quando você está dentro da diretoria, você trabalha em grupo, você confia na pessoa. Tinha os $1.000 que era para dar até para o professor de inglês. Aí na hora que o cheque bateu no banco, não tinha fundo. E aconteceu isso, quer dizer, isso em 2009. Mas a senhora não acha que obedecer cegamente assim é perigoso? Hã? A senhora acha que obedecer cegamente... Não é obedecer, igual mesmo. Você não é que você está obedecendo. Eu trabalho junto com você. Tem fundo no banco? Você é tesoureira. Eu fui lá, tinha. Mas só que tem, que vamos supor, se é $2.000, eu já tinha dado mais 1.000. Evidentemente que eu tinha $1.000 no banco, eu podia ter dado. Mas infelizmente aconteceu de quando foi pagar esse cheque já não tinha fundo. Foi aonde que depois o professor já estava com raiva, que já estava para receber mais uns $4.000 também de aula. Então ele não quis mais em receber esses $1.000, levou para a corte. Então se tornou $4.000. Voltando novamente ao estatuto. O senhor Adenor deixou bem claro que muitas vezes é um problema porque a posse da nova diretoria ocorre sempre em janeiro. E o prazo para o imposto de renda seria em maio. Não seria conveniente... Ou março, não seria conveniente, então, transferir sempre a nova posse da nova diretoria para abril ou maio? Talvez fosse ideal, né? uma coisa... Uma sugestão até boa que também pode boa, levar. Eu acho, entende? Porque a diretoria, depois que apresenta o imposto de renda, aí o ciclo se encerrou. Eu acho que é uma sugestão que essa nova diretoria que está entrando deveria acatar. Outra sugestão que eu acho que é fundamental também para que a nova administração coloque em prática é fazer uma alteração no estatuto estabelecendo 2 assembleias diferentes. Uma assembleia de prestação de contas e uma outra assembleia de posse, porque já pelo 2º ano consecutivo, no dia da posse é o dia de tumulto, então ficam as autoridades expostas a situações vexaminosas. Isso não é nada bom para a entidade. Quer dizer, então eu acho que seria muito importante que fosse feita uma assembleia de prestação de contas, e pode ser até no dia seguinte à posse da nova diretoria. Em horário diferente. Porque eu sofri isso. No dia seguinte. Dias diferentes. Faz hoje uma prestação de contas. Porque a posse é um ato festivo. É a festa, é a comemoração. Para não ficar aquele tempo, na assembleia anterior se presta contas, se presta esclarecimentos, está entendendo? Quer dizer, então eu acho que são 2 sugestões. Essa sugestão que eu acabei de dizer e essa que você sugeriu, eu acho muito interessante. O que tem que fazer? Como que pode se mudar desse estatuto? Quais são os passos para fazer essa mudança? Os passos são muito simples. É só o presidente do Conselho, o presidente da Assembleia Geral, convocar uma assembleia específica para alteração do estatuto. Não pode tratar nenhum outro assunto que não seja alteração do estatuto. E o quórum é um quórum maior do que uma assembleia comum, porque vai alterar o estatuto da entidade. Mas é uma coisa completamente factível. Não há problema nenhum, é muito simples de fazer. Sim. É só querer. Infelizmente, eu fiquei com as minhas mãos atadas em função da promessa que foi feita ao senhor Renato Batista e que constou em ata, portanto, eu não podia fugir dessa promessa, eu não poderia convocar uma assembleia alteração do estatuto, porque ele iria comparecer e ia denunciar. E com toda razão ele dizia, olha, foi feita uma promessa de que a próxima assembleia teria o imposto de renda. Cadê o imposto de renda? Que era o de 2006, 2007, 2008. E 2009 agora, né? Também. Então, ficou uma situação, eu fiquei de mãos atadas. Mas agora, esse nó está desatado. Não há problema nenhum. O novo presidente da Assembleia pode convocar a qualquer momento, desde que seja uma Assembleia específica para a alteração do Estatuto, com esse quórum e apenas para tratar desse assunto. Eu queria só fazer uma pergunta que para mim não ficou muito bem esclarecido, voltando a vaca morta, infelizmente, mas acontece o seguinte, que
foi justamente no início, nós falamos sobre as denúncias feitas, né? Aí você disse que durante que você estava para o Brasil, essas coisas saíram por uma coisa que você não terminou, não é isso? Das contas, porque foi apresentado em reunião. Agora, eu só queria, que não ficou claro, que essas denúncias têm fundamento, são algumas verdadeiras, ou tem alguma mentira? Vocês poderiam citar quais mentiras que estão nela? Porque Eu diria que tudo que foi publicado ali, a não ser o número dos cheques, os números de cheques são verdadeiros. As datas dos cheques são verdadeiras, sabe? Os valores são verdadeiros, entende? A Lina ter viajado para o Brasil, Nova York, Rio, Nova York, com passagem da BAUA, isso tudo é verdadeiro. O resto é mentira. O resto é mentira. Era só isso que eu queria que são as únicas verdades que existem, são essas. Era só isso que eu queria saber, só para separar as coisas. O senhor... Mas não esqueça. Léo, e por que a dona Solange recebeu o cheque 2 vezes e ela só devolveu $200? Porque está aqui, ela 2 vezes. Ó. Meu filho. Eu posso esclarecer isso? A dona Solange recebeu, mas não só ela. Olha, quem examinar as contas vai ver que, além da dona Solange, todas as pessoas que trabalharam na festa, dona Marli Cagley recebeu, marido da Costa, que é a irmã dela, recebeu, Almir Duarte, que é o irmão dela, recebeu, a Mauri da Costa, que é irmão, recebeu, e não há nada de errado nisso. Essas pessoas trabalharam na festa, ficaram 2 dias trabalhando na festa. Não é o fato de ser irmão, irmã, primo de alguém. Essas pessoas trabalharam, tem que receber. Então a dona Solange recebeu. Ela falou que só trabalhou um dia, recebeu. Acontece o seguinte, que algumas pessoas trabalharam na festa e trabalharam antes da festa. Por isso que há algumas pessoas que receberam mais de um cheque. E a Fernanda recebeu 200 e não está constando os 5 mil que foi pago Não consta aqui dessa relação, não consta dessa relação aqui, porque a relação... A Helena nunca tem, não tem, a gente conhece a situação, ela não tem jeito. Eu acho que vale só explicar, frisar que essa relação que o Geraldo está lendo foi publicada no Brazilian Times, né? Foi uma prestação de contas da BAUA no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011. Não bateu isso aqui, não. Então eu explico para você. O cheque da Maria Helena não aparece na conta da festa, mas aparece na conta do ano. Por quê? Porque o Maria Helena foi um dinheiro, foram $5 mil que entrou na conta da BAUA como empréstimo e saiu pagamento de empréstimo. Então não foi nenhuma receita, nenhuma despesa. Foi um empréstimo e o pagamento de um empréstimo. Portanto, não entra na prestação de contas da festa, porque entrou 5, saiu 5. Agora, entra na listagem dos cheques do ano 2010, porque isso faz parte da contabilidade do ano da BAUA, mas não da contabilidade da festa. Sim. Agora, isso aqui é perigoso, que isso aí caracteriza lavagem de dinheiro. Não tem nada de lavagem de dinheiro, não se caracteriza nada. Se caracteriza um empréstimo que foi feito e o pagamento desse empréstimo que foi efetuado. Inclusive, o Geraldo tocou num ponto importante. Entre as acusações estão justamente essa de lavagem de dinheiro. De usar nome de criança. E usar nome de menores nas transações bancárias. Como vocês explicam essa situação? Olha, a primeira coisa é o seguinte, não há impedimento legal nenhum de o menor receber um cheque. Isso é a primeira coisa. Então eu explico a origem desse empréstimo e explico como foi feito o pagamento. Acontece o seguinte, como eu já disse antes, todos os anos corre aquele boato, a central de boatos funciona muito bem, né, aqui em Newark, infelizmente, dizendo que a festa não ia acontecer. Então, em julho de 2009, nós estávamos parados. O boato cada vez crescendo mais de que não ia haver a festa e a gente paralisado. Aí nós estávamos... Paralisado por que motivo? Falta de dinheiro. Então nós estávamos numa reunião social, não tinha nada a ver com BAUA, não tinha nada a ver com reunião de BAUA, numa reunião social na casa de um amigo. Então a Maria Helena estava lá e perguntou para mim, senhor Adinor, por que é? E quem é essa senhora Maria Helena? É uma associada da BAUA e fazia parte da diretoria. Ela me perguntou a mim, disse, senhor Adinor,
por que está correndo esse boato todo? E por que que a BAUA não começa essa festa? Eu disse, porque a gente não tem dinheiro para divulgar. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando faz a festa é divulgar a festa. Porque isso, vendo nos jornais e na televisão, é que os barraqueiros tomam conhecimento de que vai haver a festa. Sem isso, não há festa. Se a gente não divulgar nos jornais e não divulgar na televisão, não tem festa. Se fizer, vai ser um fracasso. Então tem que divulgar. Então ela disse, olha, eu expliquei para ela, não tem dinheiro para fazer a divulgação. Isso é o primeiro passo. Aliás, é o seguinte, o primeiro passo para fazer a festa é pagar o seguro, sem o qual a gente nem pode dar entrada no pedido lá na prefeitura. O dinheiro do seguro, nós conseguimos, eu inclusive quero aproveitar a oportunidade aqui de agradecer publicamente ao Kiko, que é o diretor de marketing da Brasil Courier, e ao José Moreira, que é sócio da Brasil Courier. Quer dizer, eu cheguei para os dois e disse, olha, a situação é o seguinte, a gente não tem o dinheiro para pagar o seguro. E eu queria saber se vocês poderiam repetir o patrocínio que vocês deram no ano passado, no valor de $5.000. O Kiko disse, Adnor, faça o pedido que eu vou levar para o Moreira, eu tenho certeza que o Moreira vai aprovar, mas eu tenho que mandar para São Paulo, porque o Moreira tem sócios lá do Brasil. Então assim foi feito. Eu fiz uma solicitação, ele mandou para o Moreira primeiro, o Moreira aprovou, levou para São Paulo, São Paulo aprovou e foi feito esse pagamento. O pagamento, inclusive, a Brasil Courier pagou direto à empresa de seguro. Então nós resolvemos o primeiro problema. Tínhamos o seguro, mas não tínhamos dinheiro para fazer a divulgação. Ela perguntou para mim, a Maria Helena, quanto é que precisa para fazer para essa divulgação? Digo, $5.000. Ela disse, eu tenho esse dinheiro, eu empresto esse dinheiro. Ela correu o risco de não receber, porque nós não tínhamos nenhuma certeza naquele momento de que a festa ia sair. E ela sabe que a BAUA não tem dinheiro, e nós dissemos para ela, olha, você vai correr um risco, porque se não acontecer a festa, a BAUA não tem como pagar esses $5.000. Ela disse, eu empresto ainda assim. Então ela pegou, no dia que foi marcado para ela dar o dinheiro, ela trouxe em espécie, porque ela não tem conta de banco. Então ela trouxe o dinheiro em espécie. E a gente não pode depositar em espécie lá na BAUA. Então o que é que nós fizemos? Nós entregamos esse dinheiro para a Maria Mota. A Maria Mota depositou esses $5.000 na conta dela e nos deu um cheque de $5.000. Esse cheque foi depositado na conta da BAUA. Então, a BAUA ficou com a dívida com a Maria Helena. Porque a Maria Mota simplesmente trocou... Só foi um veículo. Foi só um veículo. Ela trocou cédulas por um cheque. Quer dizer, a dívida era com a Maria Helena. Aí nós prometemos a Maria Helena que à medida que a gente fosse vendendo os espaços para os barraqueiros, a gente ia pagando para ela. Ela disse, olha, a gente não pode pagar de uma vez, isso não tem problema, paguem como vocês puderem. Só que ela, quando nós fomos pagar o primeiro cheque, ela disse, olha, eu não posso receber em cheque porque eu não tenho conta em banco. Então eu lhe peço que vocês depositem, façam o cheque em nome da minha neta, porque a minha neta tem conta em banco. Então foram emitidos 3 cheques, totalizando os $5.000 de pagamento da Maria Helena através da neta dela. Não há nada de errado nisso. Simplesmente a Maria Helena fez uma doação, principalmente um favor, uma pessoa que não tem recurso, não é uma pessoa rica, você está entendendo, e correu o risco. Ela teve coragem de correr o risco. Quantas pessoas na comunidade teriam essa coragem? Eu acho que a gente são poucas as pessoas. Quer dizer, então, depois ficar condenando essa senhora e colocando a filha dela, isto é um negócio de uma baixeza. Naquele momento, é a pessoa que teve a coragem de pegar $5.000 e botar para a gente fazer a festa. A gente tem que agradecer a ela e não há nada de errado nessa transação. Não há impedimento legal nenhum do que foi feito. Inclusive, durante a nova posse da diretoria, a senhora Solange, citada pelo senhor Geraldo, ela fez um discurso emocionado de que ela tinha recebido comentários de que
ela havia limpado o chão da Baua e ganhado determinada quantia. O senhor citou acusações pessoais também. A dona Umbelina também foi acusada pessoalmente. Quer dizer, são acusações que extrapolam já a entidade. Seriam coisas pessoais. Como membros da comunidade, o que vocês acham? Que efeito esse tipo de escândalo, de situação tem na entidade? Vocês representaram a entidade, administraram? Olha, eu tenho muito a lamentar. Eu fico triste. Eu fico triste com a comunidade, porque eu sei que não é a comunidade. São meia dúzia de pessoas nessa comunidade. Entendeu? Essa meia dúzia de pessoas na comunidade são elas que agem de má fé, e aí eu tenho uma suspeita. Não vou afirmar que é uma certeza, porque não é uma certeza. É uma suspeita. Eu, como disse, durante 2 anos, eu acompanhei o cotidiano do planejamento, da preparação e da execução da festa. Eu convivi intimamente com esse processo. E eu digo o seguinte: há muita gente interessada em tomar a festa da Baua. Muita gente fala em favoritismo. Existe o favoritismo de uma pessoa ou outra? Absolutamente não. No ano de 2010, quando dizem empresários no plural, não são desconhecidos os nomes. Um é o senhor José Moreira e o outro é um grupo de empresários, o senhor José Moreira, que montou o palco ali nas 5 esquinas. O outro é um grupo de empresários que montou o palco ali... Não, o José Moreira montou o palco ali Em frente ao Solimar. Em frente ao Solimar. E o outro grupo de empresários montou o palco ali nas 5 esquinas. Esse grupo de empresários são Farid, né? o Farid, o Jorge e quem mais? Alzira, né? Também Não, estava Alzira não. junto ali, não? Foram esses dois. Alzira, ué. O Não, primordial Alzira- foi o Jorge, o Boi da Brasa. O Jorge e o Farid. É. Então, seriam supostamente os 2 favorecidos. Eu digo, não há favorecimento de espécie alguma. O que houve, e haverá sempre que houver festa, são operações comerciais legítimas. Por quê? Porque o senhor José Moreira e esse grupo do Jorge e do Farid, cada um deles investiu na festa $25 mil. Tiraram do bolso $25 mil para alugar palco, para alugar luz, alugar sistema de som, pagar as bandas, pagar DJ. Então, o empresário que coloca $25 mil para montar um palco que vai favorecer a festa, é óbvio que esse empresário vai ter um tratamento diferenciado. Não é privilégio, ele tem um tratamento diferenciado. Por exemplo, se eu vou comprar um espaço para vender bebida. Eu, Adinor Pitanga, comprei um espaço para vender bebida. Eu paguei $1.000 para a Baua, não ajudei em nada mais com a Baua. Então, custou $1.000. Agora, o empresário tal botou $25 mil para montar o palco. Ele chega para mim e diz: Adinor, eu quero comprar 20 espaços, mas não vou pagar $20 mil, porque já estou pagando 25 para montar o palco. Eu vou dizer: perfeito, vamos negociar. Quer dizer, não há favorecimento, isso é uma operação comercial legítima, e é tão legítima. Se fosse alguma coisa escusa, não estaria publicado. É simples. Se está publicado é porque não tem nada para esconder. Como é que você faz uma operação de favorecimento? Quer dizer, implicitamente, quando você diz houve favorecimento, ninguém favorece alguém porque acha bonitinho. É porque indiretamente se está acusando de alguém ter recebido algum por fora. Mentira. Mentira. Ninguém recebeu nada por fora. O que é uma operação legítima. Está aqui publicado e foi assim. E qualquer festa, qualquer pessoa que vier fazer a festa, fará o mesmo. Terá que fazer isso, porque senão não sai a festa. E quem que decide os valores a serem pagos? Para o pessoal que está comprando espaço, para o pessoal que está trabalhando na festa? Como que é decidido esses valores? Olha,
desde o ano de 2009, quando eu passei a atuar na festa, né, participar da festa, nós tomamos a iniciativa de criar uma comissão de festa. Isso facilita muito, porque a festa é uma coisa muito ágil. As coisas acontecem, tem que ser resolvida rápido. E a diretoria não pode se reunir assim, olha, vamos reunir amanhã. Não pode. Então, o que é que faz? A comissão de festa não tem o poder decisório, mas tem o poder tem o dever de discutir e apresentar sugestões para a diretoria. Quer dizer, então, a decisão dos valores da festa passa, primeiro, pela decisão do coordenador geral da festa. E é um padrão que se segue sempre que eu vejo, todos os anos que eu pesquisei na BAUA, os valores são mais ou menos os mesmos. Nunca muda muito. Sobe pouca coisa, né? Houve anos, que eram os anos das vacas gordas, que os preços eram mais altos. Por exemplo, o espaço para bebida, esse ano a gente cobrou $1.000, já houve ano que foi 1.200, mas eram outros tempos. A gente tem que considerar isso. Quer dizer, então, a decisão é tomada pelo coordenador geral da festa, que conversa com a presidente, que conversa no âmbito da comissão de festa e finalmente vai para a diretoria. Então, a palavra final fica na diretoria. Se a gente vai cobrar 1.000 ou 950 ou 1.050, a decisão começa assim e termina na diretoria. E é claro que o coordenador geral da festa, ele tem que ter a habilidade comercial de lidar com os casos específicos, são os casos das pessoas que montam palco. Quer dizer, então são os casos específicos, não só esses também. Existe, por exemplo, pessoas que chegam, olha, eu quero ir para a festa, montar um espaço lá, mas eu só quero o dia de sábado. Aí a gente diz, olha, não pode, tem que pegar os 2 dias. E se eu trouxer uma outra pessoa que eu fico no sábado e eu fico no domingo? Ok, então a gente faz 2 contratos de 300, porque o mesmo espaço vai ser ocupado por 2 pessoas. Quer dizer, então há os casos específicos. A regra é essa, os valores são definidos com clareza, baseado no histórico, na média do passado, considerando as circunstâncias do ano em curso, e existem os casos específicos. Me parece que a comemoração do Dia do Brasil, quer dizer, é um evento em que possibilita à entidade a maior arrecadação de renda durante o ano. É a parte primordial. 90% da receita da entidade vem da festa. Sim. E a atual organização, da forma com que ela é feita, ela aproveita esse potencial, esse máximo, algo que tem que ser melhorado? As administrações, elas debatem isso, atualizam isso? Olha, há muito o que ser melhorado. Todo ano há muito o que ser melhorado. Esse ano também, né? O pessoal... Quer dizer, será maravilhoso um ano em que uma entidade, que uma nova administração tomar posse sem estar recebendo também um escândalo de herança. Quer dizer, a Lina, quando tomou posse, recebeu um escândalo de herança, que vocês sabem, acompanharam bem, aquela celeuma toda que houve. E essa nova diretoria também está recebendo esse ônus. Quer dizer, não deveria, né? Não deveria, mas lamentavelmente ocorreu. É um fato. Quer dizer, então isso vai denegrindo a entidade e vai dificultando. Porque você imagina o seguinte, um empresário que a gente procura, por exemplo, uma empresa grande para patrocinar a festa. A gente manda uma proposta. Aí ele, manda o departamento de marketing da empresa pesquisar. E essa entidade é só fofoca, é só briga, é só uma confusão. Estou fora. E por que você acha que isso acontece, Edinô? Assim, toda posse da BAUA tem um bafafá. Por que isso acontece? Eu acho o seguinte, como eu não acredito em coincidências, entende? E já tenho idade suficiente para não acreditar mais ainda, eu acho o seguinte, que o objetivo é esse, é acabar com a BAUA para criar uma nova entidade para ficar com a festa.
E eu acho isso sintomático, porque dias atrás eu li na própria Veja TV alguém dizendo o seguinte: olha, escrevam para o prefeito Coribuque, escrevam para o vereador Augusto Amador, dizendo que é preciso entregar a festa para uma outra entidade. Eu acho que as pessoas já perderam assim a compostura, já estão começando a falar claro. Uma coisa que eu suspeitava desde que te acompanhei, quer dizer, por que alguém perderia tanto tempo de ficar massacrando a cada 2 anos? Detalhe importante é o seguinte: a cada 2 anos, não é todo ano, é a cada mudança de entidade. Quer dizer, então, eu só posso imaginar, pode ser que eu esteja errado, não estou dizendo que eu sou o certo, eu tenho uma bola de cristal, não. Posso estar errado, espero até que eu esteja errado, mas eu acho que há interesses escusos por trás de tudo isso, no sentido de destruir de tal forma a credibilidade da BAUA, a chegar a um ponto em que a prefeitura diz: não mais, vamos criar uma outra coisa. Aí eles vão se apresentar como o salvador da pátria. Para mim o jogo é claro, porque a minha vida inteira eu estive envolvido em política de classe, política em todos os sentidos, e vejo isso com os olhos de quem é militante na política. Então nada disso surge por acaso, porque as pessoas são más, as pessoas querem... Não é bem isso. As pessoas usam, algumas pessoas que talvez por inocência se prestam para isso, mas existem interesses por trás que para mim são claros. É tomar a festa da BAUA. Só uma perguntinha, por favor. Aqui, esses 21 mil que foram pagos, né, da gestão, esses foram divididos nos 2 anos de festa, porque 2 anos de festa, quer dizer que teve 2 orçamentos a BAUA. Eu gostaria de saber se eles foram divididos ou foi pago só agora no ano 2000. Foram pagos nos 2 anos. Essa dívida foi paga ao longo de 2009 e 2010. E o orçamento de 2009 e 2010, foram 2 anos de festa, foram arrecadados mais ou menos quanto, assim, o total bruto, não sei se coisa. Olha, os dados de 2010 eu tenho aqui à mão. O de 2009 foi publicado na revista da BAUA. Eu não estou com ela aqui. Mas também não dá, eu acho que é algo em torno disso. Eu não quero precisar números, porque do jeito que as coisas são, eu digo um número, aí alguém vai dizer: não, você mentiu. Entendeu? Então eu não vou precisar número. Eu digo que é algo em torno disso. As festas, mais ou menos, dão algo parecido. Eu estou vendo aqui porque o orçamento dessa festa de 2011, se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, 2010. Aliás, 2010, porque 11 nós estamos. Que são de 62 mil, não é isso? Que foi 62.130. O ano passado que teve a festa foi mais ou menos, não deve ter variado muito. Não, foi mais ou menos. Quer dizer que vai dar mais de 100 e poucos mil dólares. A festa da BAUA, você está vendo assim o ponto geral. Não, estou falando no ponto geral, estou falando no ponto geral, justamente. Assim, então não é a festa. Não, estou falando assim, justamente no ponto geral, de 2009 e 2010. Né? Quer dizer que a arrecadação teria gerado em torno de 100 e poucos mil dólares. Nos 2 anos. Nos 2 anos. É algo em torno disso. Justamente. Aí é justamente aí que eu quero chegar, na base que ela deu 40 mil dólares. Olha, foi pago 21. Quer dizer que tem mais uma despesa que foi... Agora ainda tem mais uma, ainda vai ficar mais a dívida, ainda tem mais, quase 18, né? Mais 20. Já tem 18, mais ou menos 18, isso daí que vai. Mil dólares, mas 40. Agora vai fazendo, ela vai fazer da mesma maneira. Eu acredito que essa nova diretoria vai fazer da mesma maneira, vai trabalhar, vai dividir. É igual quando você tem um pão. Vamos dividir o pão, um pouquinho para cada um e até chegar no denominador comum. Endossando as palavras que o Edinô falou, que a gente que vocês perguntaram, né, o que leva disso? Isso é que o pessoal não pensa quando vai fazer uma fofoca ou vai fazer alguma coisa, eles deveriam de ter fatos, deveriam de ter certeza, porque a prestação de conta nós teríamos que fazer no dia 23, né? De janeiro. 23 de janeiro. Poderia se prolongar, poderia ser janeiro ou março, que a pessoa esperasse. Mas quem, não sei, não posso julgar, eu não posso apontar um dedo para você que tem 3 apontando para mim.
simplesmente, como também voltando ao Juarez, como que sumiu esse papel? Não sabemos. Foi distribuído para a diretoria uma prestação de conta parcial. Mas fica claro que é alguém lá de dentro. Lógico, é ruim você pegar e falar, foi fulano. Eu não tenho minhas assim, câmaras, alguém da diretoria. Exato. É claro que foi alguém. E depois estavam querendo jogar a culpa em terceira pessoa, eu né? volto a dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sempre procuro basear em fatos. Quer dizer, eu tenho direito, como qualquer pessoa, tenho direito de ter suspeitas. Agora, a gente afirmar foi fulano, só se a gente tiver prova. Então, uma câmera, né? Ou tiver uma câmera filmando, ou uma fotografia, entendeu? Quer mas... dizer, então eu digo, alguém entregou esse documento. Quem? Não sei. Gostaria de saber. Agora, como independente de você ter feito parte da diretoria, senhora Ednor, né, dona Umbelina, como vocês veem, que impacto essas ondas de boatos acontecem, afetam a entidade? Ao longo dos anos, como é que vocês estão vendo isso? Isso é ruim. Afetam muito profundamente, até porque é o seguinte, eu convivo, como disse antes, ligado diretamente à festa por 2 anos, mas eu convivo na BAUA há, 7 anos. E não é a primeira vez que eu vejo escândalo. Há escândalos do passado. Escândalo que eu digo, não que diga houve prova, houve denúncias. Denúncias, você está entendendo? Isso não é uma coisa nova na BAUA. Se reproduz isso. Infelizmente, é um lado negativo da nossa cultura no Brasil. Nós somos brasileiros, portanto, sabemos que existe um aspecto nocivo na formação brasileira que é a fofoca. Isso acontece, nós somos brasileiros, sabemos disso. E, juntando-se a isso, existem interesses que eu diria escusos, porque não tem coragem de falar de frente, de dar o nome. Então, usam pessoas para poder criar esse tumulto. E digo, por que isso? É porque as pessoas são malvadas? Não me convence. Acho que há interesses, como eu disse antes. E a única coisa que tem um valor financeiro e um valor estrutural é essa festa. Porque o valor financeiro, porque é o evento que torna a festa viável. E a própria vida da entidade é viável. Não, e uma coisa interessante. Por exemplo, eu estou finalizando a edição do vídeo da festa do ano passado. E de tudo que eu vi, a coisa que mais me chamou a atenção foi um discurso feito lá no palco pelo vereador Augusto Amador, onde ele diz, olha, me parabenizo com a BAUA por ter mantido esta festa por 18 anos. Quer dizer, a BAUA existe há 14, a festa existe há 18. Nunca deixou. Isso é um patrimônio da entidade. Não é um patrimônio meu, da Lina, seu e nem da BAUA, porque a festa já existia antes da BAUA. Isso é um patrimônio da comunidade. É um momento, você vê aquela multidão ali, confraternizando, sem brigas sérias. É um negócio que não tem como não nos deixar orgulhosos disso. Quer dizer, então, essa festa é muito importante para a comunidade. Não é apenas uma festa de lazer, de pulação. Não, é muito mais que isso. A festa é muito importante para a comunidade. É o evento que mais marcou e que mais atrai, une a comunidade. É isso, é a festividade. Isso é o espírito brasileiro. É o carnaval, o nosso carnaval é a festa da BAUA. Agora, é triste porque, igual você, Léo, fazendo a pergunta, é a única comunidade, é a única organização, né, que nós temos há longo tempo. O que agora precisa de conscientizar as pessoas que a BAUA já é uma menina que já vai completar 15 anos. Então, e se a gente ficar sempre olhando para trás, olhando essa fofoca, que um fez isso, fez aquilo, eu acredito que a BAUA vai continuar com a mesma idade de nascimento. Ela nasceu, ela tem idade,
Mas até agora ainda não cresceu. A mentalidade. A mentalidade não cresceu. Sabe, ainda está de bebê. Então nós, como brasileiros, nós temos que largar isso. Essas coisas devem acontecer. Prestação de conta, sim, tem que ter. Interno. Se você tem dúvida de mim, o outro tem dúvida, vamos chegar ali. Existem 2 caminhos aqui. É o banco e a corte. Se eu estou duvidando que o senhor Adinô fez uma lavagem de dinheiro, que alguém fez uma lavagem de dinheiro, pronto, as contas estão aqui. Tem mais dúvida? Vamos então para um lugar mais sério. Mas não vamos prejudicar a entidade. Não vamos prejudicar o que é da gente. Porque você, eu, o senhor Adinô e muitos outros, nós demos o nosso tempo para vir. Nós demos o nosso amor para a entidade. A gente quer que cresça, não só ela. Que aí, através disso, vai que surja outras comunidades, outras organizações, Mas, que seja assim, bem organizado. Né? Só uma coisinha só. Fora de prestações de contas, fora de tudo. Meu modo de pensar. Porque, infelizmente, o Midão acabou de falar, 90% da renda da BAUA se diz a festa. Não é isso? É verdade. E o que Por mantém que a entidade? motivo, se a BAUA foi criada para os imigrantes, auxiliar os imigrantes, ela não tem outra coisa, mesmo que cobre uma metade durante esse tempo todo. Por quê? Sendo que, por que o quê? Por que a BAUA não cria Uma outra festa. não festas? Porque todo mundo que a gente se comenta na rua, todo mundo fala assim, não, a BAUA só pensa em festa. Só pensa em festa. Mas Só a pensa BAUA em festa. apresenta... Mas acontece o seguinte, que se a BAUA, por exemplo, hoje, por exemplo, lá numa antena, lá teve coisa de próstata, doação de sangue, tem isso, tem aquilo, saí lá, deixei embaixadora de Washington. Esteve aqui Lá. hoje. Uhum. Mas a BAUA Quer também, dizer que durante esse percurso, ela teve BAUA mamografia, HIV, a BAUA teve esses mas trabalhos isso esporadicamente. também. Não é Não é uma coisa esporadicamente, mensal. não. Não é uma coisa mensal. Mas ela tinha antes, mesmo sem local, você mesmo teve presente na BAUA, na 5 da Mechan. Uhum. Ali a gente fazia sem ter condição, né, Léo? A sala pequena. Então, a partir de agora, a BAUA agora vai ter condição, porque ela pode puxar, já tem espaço. Ela tinha mamografia, HIV, tinha psicóloga que apresentava, que fazia trabalho com famílias lá. A gente saiu, eu e o Geraldinho, uma época, saímos dando café, que a gente tinha doação, mas depois ficou pequeno, não teve condição. Pois é, mas justamente é isso. Então agora, graças a Deus, isso é bom. Vai servir para a nova diretoria, que a nova diretoria agora vai poder fazer isso, ou melhor, e fazer outras coisas, igual mesmo. É importante que a outra entidade está fazendo e que a BAUA faça coisas diferentes para poder suprir, que a nossa comunidade está carente, a nossa comunidade precisa de muito mais. Justamente. Não é só isso, não. Não é por isso que eu falei que surgem outras entidades também, para poder beneficiar e ajudar. O que a gente talvez querer dizer foi que a BAUA ficou estigmatizada como a entidade que organiza a festa do Brasil. Só. As outras atividades, como ele disse, que pode ser os exames de HIV, esquecido. Saúde, isso tudo ficou secundário, no segundo plano, apagado. E aconteceu, Olha, com toda a seguinte, dificuldade, mas aconteceu. Que realmente a BAUA não teve condições de ser mais forte nesse lado. E o que fez, não teve divulgação nenhuma. Quantas pessoas... Eu acompanho a BAUA já há algum tempo e vejo as pessoas, não fui eu. Eu nunca fui numa cadeia para visitar um preso, mas eu sei que muitas pessoas da BAUA já foram lá na cadeia para acompanhar imigrantes que estavam presos, para tentar ajudar com assistência legal. Eu sei de pessoas que ajudaram de alguma forma nas questões dos funerais, está entendendo? Quer dizer, só que isso não tem divulgação. Porque, infelizmente, a BAUA está temporariamente, eu friso a importância do temporariamente estigmatizada, não é apenas pelo fato de fazer a festa, que é uma coisa positiva. Fica estigmatizada por não fazer outras coisas. Porque, lamentavelmente, não fez tanto quanto poderia, quanto deveria fazer, mas o que fez também não teve divulgação. As pessoas ficam só na fofoca, só na maledicência. Ninguém diz, olha,
A BAUA visitou alguém que estava preso. A BAUA, de alguma forma, ajudou alguém. A BAUA já tem até acordo com a funerária aqui no New Jersey, pô. Na gestão do Brito, o Brito fez um acordo, porque era tanta gente. Las Américas. Entendeu? Yeah. Quer dizer, e por que as pessoas não falam disso? Só falam de fofoca. Quer dizer, lamentavelmente, é uma coisa assim que tem que ser mudado. Esse quadro precisa ser mudado. Você ser mudado e fazer isso que você fez a pergunta. O que poderia ser credibilidade. melhorado? A cada ano, a BAUA precisa ser melhorada e muito. Não, e Você foi tá ótimo entendendo? também, assim, que o pouco que fizemos em 2009 e 2010, pelo menos agora, a BAUA, essa nova diretoria, não vai ter que preocupar com a Incontex, igual eu fiquei, trabalhando em cima disso. Não tem que se preocupar com sede, já tem uma Com sede. a sede já tem. Então agora, basta exclusivamente a BAUA está com o campo aberto para fazer esse trabalho, principalmente que você falou. No âmbito Médico, social, Cursos. sabe? Eu Cursos. acho que tem um monte A de parte Eu acho que cultural, isso é né, Léo? importantíssimo, Importantíssimo. uma Exatamente. entidade que Importantíssimo. veio para ajudar. Mas, igual, por exemplo, se a gente já fala com alguém, não, mas a festa, nós temos em setembro, nós temos que fazer a festa, é disso. Não, mas vem cá, É. qual é a finalidade da BAUA? Mas eu acredito Juarez, que eu agora, digo o Juarez, seguinte, vai olha, mudar. O próprio estatuto da BAUA, esse estatuto, esse que precisa sofrer alterações agora, mas ele foi muito bem elaborado. As pessoas que elaboraram esse estatuto conheciam, fizeram um belo estatuto, porque o próprio estatuto prevê a criação de comissões. De onde é que você acha que a ideia de criar uma comissão de festa foi minha? Eu não inventei a roda, eu li no estatuto. Eu li no estatuto, coisa que a maioria das pessoas não faz. Eu li o estatuto e o estatuto prevê a criação de comissões. Exatamente porque não dá para você cuidar de festa, você cuidar de HIV, você cuidar de exame médico, não dá. Existe uma comissão que cuida da festa, existe uma comissão que cuida de ações sociais. Comunitários? Exatamente, quer dizer, então é preciso isso, senão não funciona. Você está entendendo? Quer dizer, lamentavelmente, não existiram outras comissões. Eu espero que essa diretoria que está entrando agora, até se espelhando o que não foi feito, faça mais. Você está entendendo? Mantenha a comissão de festa, porque a festa é fundamental, não só do aspecto financeiro, como do aspecto Mas não esqueça as estrutural. outras atividades. Mas Justamente. também cria É o comissões. importante. Eu acho que o mais importante Eu acho que essa de tudo colocação isso é aí importantíssima. deixaria a festa, mesmo sabendo que o poder aquisitivo da festa é grande. Não, isso é primordial. Mas Aham. acontece que ela E deveria faça- ser usada como segundo plano a festa. Eu O não primeiro diria plano isso, Juarez. não seria social, porque a entidade veio para isso. Mas Não como veio que, pra festa. Juarez, como que a Se entidade colocar- vai se manter? Eu sei, minha querida. colocar- Se não tiver a festa, colocar se não a tiver festa o no segundo dinheiro. plano, não acontece a festa. O que tem que fazer é manter uma comissão de festa, já existe, Distribuir os e criar grupos. outras comissões. Eu acho que tudo tem que se manter no mesmo plano. Exatamente. Por exemplo, enquanto Tudo uma passa a ser comissão de prioridade. festa ela está envolvida organizando Uma a festa, tem a comissão de outra saúde. Outra comissão de saúde acontece que vai- simultaneamente. É, mas Justamente, isso aí mas só tá que outra todo mundo coisa, só vamos pensa falar. na festa. É. Atualmente sim. Vamos voltar pro Deixa eu só comentar uma coisa. Tem que ir Ô, embora. Edmond, Não, tem cinco coisinhas só para comentar, porque todo mundo está saindo fora. Tá, deixa eu só comentar uma coisa, Edmond. Você pode falar que se a gente estiver indo pro lado pessoal ou coisa, que a gente já tocou nesse assunto, e eu uso essa palavra agora porque nós fomos, tanto quanto você, nós fomos acusados também de ser levianos na hora de publicar quando veio. Fizeram igual a gente? E do mesmo jeito que tem as denúncias contra vocês, tem da gente também sido feito o coisa. Eu acredito que muita gente saiu da BAUA, não apoia mais ou descredencia a BAUA de alguma associação que faça alguma coisa social, porque justamente o que o Juarez falou, que só fica pensando na festa. A gente... Mas aconteceu um caso, por exemplo, que o senhor Dinô até respondeu pra gente na posse da BAUA, ele respondeu muito bem lá, que a gente estava querendo, a gente sempre tentou fazer doar o nosso trabalho para a BAUA. De filmar, de ir nos aniversários da BAUA, de ir nas festas, de tentar levar o nome da BAUA. Mas
A última vez quando a gente foi... Fizemos, né? É, e a mas- gente, desde 2009, vocês trabalharam comigo, você não tem nada que achar. A gente fez uma troca. Não, pois é, mas Figurinha. quando, o dia que a gente chegou para querer trabalhar para festa, o Odinô falou assim, não, aqui eu tenho um contrato fechado com a Balwa, é só eu que faço. Ele falou pra mim. Você Não foi bem isso. Não, foi o que eu ouvi. Tem um deixa eu contrato explicar. Não, pois exclusivo é, com a mas então, Baua. quando- Outra pessoa, eu falei, tudo bem. Porque Deixa eu esclarecer. desculpa, quando a Cristina falou de favoritismo também, eu acho que eu gostaria também de tocar nesse assunto de favoritismo, porque a gente está numa comunidade que a gente faz, mas quando vai ver, fala, não, se for de graça, vem, se for para receber, não, pode deixar que a gente tem aqui, a gente faz por conta mesmo. Assim, quer dizer, esse tipo de favoritismo, eu acho que, assim, é claro, isso assusta também as pessoas. Tanto quando a gente teve um problema pra gente cuidar, acaba a gente ficando desgastado com esse negócio mesmo. Para que eu vou ajudar a entidade? Para que eu vou ajudar se lá dentro, entre aspas, o dinheiro corre e fica sempre entre eles? Essa é a minha posição. Olha, já que eu fui citado aí, eu gostaria de esclarecer. Talvez você não tenha entendido o que eu disse. O que eu disse foi o seguinte, que no ano de 2010, a Baua, no mês de maio, junho, não sei o quê, tinha assinado um contrato com a empresa que ia fazer o vídeo. Um contrato assinado. Quer dizer, então, aquele ano já havia um contrato assinado. Não significa, não é um contrato de exclusividade. Mas por que Não, antes foi o que eu desse vi, você falou contrato assim, ser eu fechado, tenho contrato de exclusividade, você falou pra mim. Absolutamente. Sim, Eu senhor, vai nunca me disse desculpar. isso. Eu disse, naquele ano, se você Eu acho que, quiser... acho que nós dois temos idade suficiente Se você para, quiser, eu para mostro pra admitir você. aquilo que foi falado. Porque eu não estou mentindo. Eu ouvi isso lá no balcão, você em pé, pro lado dentro do ouviu, balcão, então eu você, pro lado, aí você então falou pra mim, você senhora, ouviu mal. eu falei assim, eu vim aqui para prestar aqui, trazer como é que fala, do Veja TV, para saber, foi o Beleza até que pediu, você lembra? Lembro. Aí eu cheguei Mas eu lá, não o senhor estava lá. Adinou estava lá. O senhor Adinou, cheguei lá Eu. para levar isso, ele estava lá. Aí ele simplesmente falou para mim assim, olha, a Baua tem uma exclusividade, eu já tenho exclusividade com eles aqui para fazer tudo aqui. Eu nunca Foi isso que eu falei, falou pra mim. olha, Juarez, eu nunca falei a expressão exclusividade. Falou. Nunca falei. Falou para mim, Nunca. exclusividade. Você ouviu o que você quis ouvir. Não, Mas não, da, eu não- da Que é minha bom boca, agora da minha esclarecer. boca, não. Não, Sabe por simplesmente. quê? Porque, olha, eu já fiz documentário, você está entendendo? Desde 2004, Desde da época da 2004. Marli. E Outras outras administrações. pessoas nunca procuraram a... Não, Porque porque outras talvez pessoas, não ninguém na foram hora lá da reunião, oferecer. nunca foram. Nunca A única foram pessoa que oferecer. estava lá nunca apareceu. Quando o Juarez apareceu, ele já tinha já tinha feito isso fechado daí. o contrato. Nas reuniões, Mas, nunca é. como Mas que a gente que não é sócio sabe. vai participar de uma reunião da BOL para... Não, no dia que oferecer saiu no associado. jornal, filho. O Odinô falou. Não, mas Se então, quiser, peraí. apresenta uma proposta. Foi. que faz. Então, Mas o dia pra que a gente fazer o apresentou trabalho uma proposta- Agora, de por exemplo, divulgação... agora você- Mas era viu? antes Agora, dele que ele Edinô. estava lá. Não, Você pode ter exclusive- esquecido, mas você não falou. esque... eu tenho uma memória boa. É dois, Não, mas você eu também Eu tenho uma memória a gente boa vai e- ficar, a gente vai Não, ficar não nesse... vamos perder tempo, falei, Eu acho que está isso aí. voltando a uma coisa Não, comercial. É. Não, não, isso não. Eu acho que não não tem é- pediu. Isso eu estou falando, de novo, porque justamente não foi eu que coloquei coisa, mas também foram alvo de denúncias no Veja TV, nos comentários lá. Isso faz parte do que o pessoal do quer que saber passou. também. Né? Então, assim, foi. E eu acho que. Mas agora é bom que isso daí leva pro pessoal. Só para né? encerrar esse E assunto... que no futuro isso não E que no aconteça. futuro não aconteça. Para encerrar Que esse chama, assunto, que assim, chama, de né, a mídia, né? exclusividade, Uhum. Não. Como que é escolhido a pessoa que vai trabalhar nisso? Porque aqui em Newark tem 5, 10 pessoas Agora- que trabalham com vídeo. São as 5, 10, é. Como que é divulgado isso? Nós estamos contratando uma pessoa para fazer o trabalho de vídeo da Baula. Como Olha, que a gente vai saber uma a hora para sugestão- apresentar a proposta? Uma sugestão que eu dou é a seguinte. Não, como que isso acontecia? Não, Não eu acontecia. sei da minha parte. Não acontecia. Eu sei da minha parte. Ele sabe eu não da sei dos dele. outros. Pois é, mas isso A não minha tem- parte, eu chegava lá e apresentava a proposta.
Mas se ninguém sabia se podia apresentar a proposta, Você pode apresentar até agora, Cristina, você pode apresentar até agora. Olha, sabe qual que eu acho uma sugestão? Com você, porque se você apresentou a proposta antes de mim e alguém fechou o contrato com você, olha, a Baua, deixa eu explicar para você o funcionamento da Baua. Você está entendendo o meu ponto de vista? Então deixa eu explicar para você o que é estruturalmente a Baua. A Baua é uma entidade, é uma associação. Entendeu? Eu sei. Não é uma empresa estatal. Tá, eu tô entendendo. A Baua, nada impede de uma empresa qualquer. Eu estou entendendo. Você entendeu a pergunta que eu te fiz? Entendi. Você está entendendo? O que eu estou te perguntando é, você estava ali dentro o tempo inteiro, você sabia a hora de apresentar o seu orçamento. Fulano de tal, ou outro ciclano, deixa eu só acabar o meu raciocínio, que não está lá dentro, a gente não sabe qual que é o momento. Pois é. Então, deixa eu ver. Eu fiz o documentário da Baua quando a Marli era presidente e eu não era da diretoria. Não, eu nem estou querendo dizer se você é da diretoria, não. Você tem 7 anos que você está dentro da Baua em um cargo ou outro. O João perguntou, como é que eu, não sendo da diretoria, vou saber? Eu não era da diretoria da Marli e eu simplesmente cheguei lá e falei com ela, disse, Marli, olha, eu estou à disposição para fazer o filme, o documentário da Baua. Se você quiser, eu me ofereço, eu cobro tanto. Gente, uma operação comercial. Entendi. O que acontece, Adinol, é o seguinte, isso é uma expressão até que a gente fala em inglês, fall into the cracks. O que aconteceu é que a entidade por si própria, ela nunca, ou por algum motivo prestou atenção nesse detalhe, ela nunca criou uma ferramenta ou elemento que permitisse as outras empresas, entidades, a participarem disso. Então, isso talvez não seja uma culpa sua, não é uma culpa minha, não é uma culpa da Cristina. A própria conveniência, a própria realidade, é o exemplo. Pelo fato de você trabalhar numa produtora de vídeo, e isso ser um tipo de serviço que o momento exigia. Talvez, por você estar lá, claro, eu também faria o mesmo. Não, eu ia falar também, eu faria o mesmo eu apresentaria a minha proposta. A pessoa lá de fora não apresentou, eu não ia ligar para ele, bater na porta dele e falar, fulano, eu tenho uma produtora de vídeo, você também tem, a Baua tem oportunidade. Eu não faria isso. Ninguém, jamais. Não é uma culpa sua, mas que atualmente, já que esse tema veio à tona agora, nessa última transição de diretoria, que a nova diretoria ela tem a sensibilidade, a percepção de que quando ela for convocar para serviços na comunidade, hoje em dia, quando você começou há 7 anos, não tinham 10, 11 produtores aqui, com certeza. Eu não sou um profissional da área, mas eu sei que não teria. Eu tô falando de vídeo, mas eu digo que a Baua, geral, isso é ótimo, ela divulga agora, por exemplo, organizando a Festa do Brasil. A Baua está convocando pessoas, entidades para isso. Está procurando isso. Isso é uma sugestão maravilhosa. Não haverá esse formalismo que a gente está conversando aqui. A coisa tem que ser prática, muito prático. Quando vocês souberem pelos jornais, a Baua contratou o Chiquinho Manuel para ser o coordenador da festa. Então procurem o Chiquinho Manuel, o Zé das Couves, quem for. E ele, deveria essa pessoa, vamos ser práticos, entendeu? Não vamos ser burocráticos. Peraí, é só saber. O fulano de tal foi fizemos exatamente isso. Nós procuramos um senhor que era coordenador geral e perguntamos, podemos trabalhar? E você falou, não. Eu disse, eu já tenho um contrato assinado com a Baua. Comigo. Não. Eu disse, falou, mas não disse exclusividade. Não coloque na minha boca palavras que eu não disse. Eu disse para você que eu já tinha um contrato. Como é que eu ia dizer para você que tinha exclusividade se a mentira tem perna curta e eu não teria um contrato para mostrar para você? Eu sempre falo a verdade, Juarez. Eu disse, eu tenho um contrato assinado com a Baua para fazer a festa desse ano, a filmagem desse ano. E tenho um contrato, o contrato estava lá, foi aprovado em diretoria. Eu fiz um contrato, levei para a diretoria examinou e aprovou e registrou em ata.
E agora é bom que isso tem, Entendeu? que foi levantado aqui, ficou olha excelente, só, foi ótimo, que não, leva, eu coloca, concordo com é você, uma concordo com coisa você. bem lógica. Porque, Agora, principalmente, estou fazendo a festa, eu faria, organizando, igual o Léo eu falou, agora também sou faria o mesmo se eu sócia. estivesse lá dentro, faria Né? o mesmo também. É claro, se eu posso ganhar meu troco aqui, se eu estou trabalhando e vou trabalhar, nada mais justo que eu apresentar o meu. Mas eu acho que seria. Agora- eu Agora, acho que o que a seria. gente pensa é o saindo seguinte, que fora, vamos se falar. tivesse... Nós vamos embora. Não é falar, mas terminar para falar, é. É o que a gente fez. Então, importante... O Geraldo tem uma pergunta, Aí, gente. quando você chegou lá, eu, como coordenador da festa, disse: este ano de 2010, São 6 mais rápidos. a BAUA já tem um contrato assinado para fazer a filmagem da festa. Para 2010. Esse contrato existe, está arquivado na BAUA, consta em ata. Entendeu? O ano que vem vai ser o mesmo. Entendeu? O coordenador da festa, que foi escolhido, vai contratar um monte de coisas. É sempre assim. O coordenador da festa contrata a empresa que faz os banheiros, contrata a empresa que fornece o seguro, contrata um monte de coisas. Pô. Quer dizer, então, o coordenador da festa, e a decisão, volto a dizer, como já expliquei antes, a decisão não é exclusiva dele. Ele é a pessoa que tem a agilidade, que a festa, para quem não conhece, a festa é muito duro, é um trabalho muito pesado, você tem que tomar 500 decisões ao mesmo tempo, decisões fortes, você está lidando com mil e uma coisa, durante a festa surgem 1000 problemas, quer dizer, então, tem que ter todas as pessoas, pode perguntar a qualquer pessoa que esteve à frente da festa, sabe que se não tiver agilidade, a festa não ocorre. Esse ano, Juarez, quase que não teve festa. É que a gente não fala. Por quê? Porque os problemas, além dos problemas de dinheiro, existem os problemas... Você imagina, botar aquela multidão na rua não é uma coisa fácil. Você tem que lidar com polícia, com seguro, com bombeiro, com um monte de coisa. Quer dizer, é muita coisa. Além disso, você tem que botar pessoas que vão vender comida, mas tem pessoas que vendem bebida. Pessoas que vendem bebida, tem um montão de exigências. É tudo, e a BAUA só a BAUA é quem pode dar o passo inicial. Depois os comerciantes que vendem bebida vão e correm atrás. Mas o passo inicial só pode ser dado pela BAUA. Eu vi, você tem que Agora, mandar lá na prefeitura. Quando você fala BAUA, você está falando da administração da BAUA ou de uma pessoa externa que a BAUA contrata para organizar a festa? Não, a BAUA sempre tem que ter alguém que faz a festa. Essa festa não cai como chuva do céu. Mas a administração da BAUA não pode administrar essa festa? Pode. Pode também. Agora, eu tenho muitas dúvidas de que vai acontecer festa. Se não tiver uma pessoa, a não ser que uma pessoa da diretoria seja escolhida para ser o coordenador. Tem que ter uma pessoa. Eu acho que a gente, Pode ser da diretoria ou não. Mas tem que ter um responsável. Com experiência? Com experiência. Agora, Senão, não sai a festa. O Geraldo tem uma É pergunta. importante. O Geraldo tem uma pergunta. Discutindo uma coisa que E a gente fala, está. vamos fazer, vocês estão saindo fora das perguntas. Exatamente, eu acho que isso aí a gente está voltando sempre ao mesmo passo. A gente está voltando, tentando E resolver. é bom que depois não vai cortar. É o problema, né? Eu acho O que. problema da BAUA é da presidente lá agora, não é da gente, não. Ó, aqui eu tenho 6 perguntas rápidas. É o seguinte, quando a BAUA foi lá para a Merchan, foi gasto aproximadamente $70 mil para reformar lá, né? E a BAUA ficou com aquele espaço pagando aluguel. Quando o dinheiro acabou, o senhor Francisco Sampa pegou espaço e ofereceu para o senhor Moreira do Casanova. Ok? E todo o dinheiro que foi investido ali, a BAUA não teve retorno de nada. Ok? Aí o senhor Francisco Sampa combinou com o senhor Moreira, a BAUA ficou ali sem pagar aluguel. Ok? E quando a BAUA, o senhor Moreira saiu de lá, não passou aquele espaço para a BAUA, passou para outra pessoa e a BAUA teve que sair de lá. Ok. Então, que dê a bondade aí. Outra coisa, quando a senhora pediu, a dona Maria Helena deu o dinheiro emprestado, por que não foi atrás do senhor Moreira para também fazer esse empréstimo para a BAUA, já que ele sempre foi beneficiado em todas as festas da BAUA, tanto no dinheiro para pagar os permits, quanto no dinheiro para pagar a licença. Entendeu? Porque eu queria Mas, perguntar só, Geraldo, mas só uma coisa, só um adendo.
Eu acho o seguinte, Isso daí. essa coisa é pertinente à administração do Sampa. Não, eu tô falando para a senhora Dona Benedita, porque ela pegou a BAU lá. Mas isso daí é coisa que está totalmente fora. Isso daí, se eu fui atrás de Moreira, não está totalmente fora. O que a gente está aqui hoje é para poder, debater Geraldinho, o que aconteceu. esclarecer o que Não, aconteceu. Moreira, Eu poderia rapidamente 5 mil dólares, esclarecer. por que Eu não poderia foi rapidamente pegado? esclarecer essas dúvidas do Geraldo. Porque já que tem uma outra pessoa fraquinha, Olha, deu 5 mil dólares, a primeira Mas isso pergunta. daí- Só para não falar ficar. bem rápido. Só Então para não fala ficar bem no ar, rápido, é para não ficar demorando. Ainda que a primeira pergunta, conforme o Léo disse, se refira à administração do Francisco Sampa, você está entendendo? Quando você disse que quando o Moreira saiu de lá, passou para ele para outra pessoa, em vez de oferecer a opção para a Não, a BAU. Dona Lina era presidente. Não. O Moreira ofereceu primeiro a opção para a BAUA. Só que o seguinte, a BAUA, aquele Não tinha aluguel condição custava de pagar $3.500 por $3.500. mês. A BAUA não tinha condições de pagar. Nós pensamos, quer dizer, eu já estava... Já estava trabalhando com a estava gente. com você. Eu digo, pô, seria muito bom se a gente tivesse esse dinheiro, porque a gente poderia fazer um salão de festa ali em cima, mas nós não temos capacidade, vamos ser realistas, Dá o passo nós não maior. temos Não, capacidade de de maneira dar nenhuma. um passo maior do que as nossas pernas alcançam. A gente não tem condição de alugar por $3.500. Então, o que é que a gente fez? A gente ficou com um buraquinho, não, era uma sala boa, e depois foi transformado num buraquinho que a gente pagava $500. O nosso limite naquele momento era pagar $500. Entendeu? A gente não podia pagar 3.500, mas a primeira opção do Moreira foi oferecer para a BAUA. A BAUA não teve condição, aí ele arranjou uma outra pessoa que assumiu o lease. Quer dizer, então o Moreira agiu corretamente, Ele, eticamente. como comerciante, ele não pode perder o dinheiro dele. Exatamente. A segunda pergunta que você fez foi com relação a... O dinheiro para a Maria Helena. Porque a Maria Com a Helena Maria emprestou Helena. a quantia, Você não? disse que a gente poderia ter procurado, em vez de procurar a Maria Helena, ter procurado o Moreira. Primeiro o seguinte, nós não procuramos a Maria Helena. A Maria Helena perguntou Isso que eu ia falar. a mim. Ela ofereceu. Ela que ofereceu. Entende? E segunda coisa, a gente já tinha procurado o Moreira. Eu falei isso aqui antes, porque o primeiro passo para fazer a festa é O seguro. o Ele seguro. já tinha pago. E A ele já gente- tinha pago o Então, Brasil Corrier. Quer dizer, o como Brasil você vai lá Fourier, mais por isso que eu digo, eu agradeço ao Kiko Kiko. e ao Moreira, porque eles liberaram dinheiro sem contrato. Eles não tinham um contrato ainda. A gente não tinha. Eu tinha feito uma solicitação, mas não tinha um contrato. Eles não tinham certeza que a festa ia sair, porque estava na época da fofoca. Eles deram, por exemplo, a Western Union deu o dinheiro depois da festa. O Moreira deu antes da festa. Por quê? Porque se fosse a decisão lá em São Paulo, exclusivamente, a gente não ia conseguir. Mas por quê? Porque o Kiko é uma pessoa que a gente conhece, todo mundo conhece o Kiko, que é o diretor de marketing, e o sócio é o Moreira, que é amigo da gente. Quer dizer, então a gente conseguiu, de uma forma ágil, entendeu? Eu acho que é até um ato de patriotismo. Né? Patriotismo. Quer dizer, então, a gente agradece muito, eu particularmente como coordenador da festa, agradeço muito ao Kiko e ao Moreira, e agradeço também do meu coração a Maria Helena, que pegou os $5 mil dela e botou e correu o risco. Por exemplo, em 2009, a dona Flávia, a doutora Flávia, era presidente da Assembleia Geral, ok? Mas em 2010, era vice-presidente da Assembleia Geral. Mas em 2010, o senhor Fernando Zambotti foi o vice-presidente. Porque Não. está na ata. Não existe ata. Não tem ata. Não houve. Não estou o ouvindo Fernando ata, não tem. Zambotti- O Fernando Zambotti não foi eleito vice-presidente. Conforme eu já expliquei lá no dia da Assembleia, aconteceu uma situação atípica. Isto é, Ele teve que assumir, né? O negócio. o que aconteceu foi o seguinte. Eu lembro você falando Quer dizer, isso lá. o presidente da Assembleia era eu, vice-presidente era a doutora Flávia, mas a doutora Flávia havia se desligado da BAUA e surgiu, portanto, um vácuo, porque a pessoa que era o presidente, que deveria estar lá no dia que o Estatuto determina para receber as chapas, seria eu. Eu estava no Brasil, conforme eu disse, viajei por um motivo muito sério e especifiquei quando eu ia voltar. Quando eu saí, eu mandei uma carta para a BAUA dizendo, vou regressar no dia 19 de janeiro, não posso regressar antes. Isso estava claro. Quer dizer, então o que aconteceu? No final de novembro,
que eu deveria estar lá para receber as chapas, eu não poderia estar. Então criou-se um vácuo, uma situação atípica. Primeira hipótese era esperar que eu voltasse. Aí não se estaria cumprindo o estatuto. Aí um grupo de associados, liderados pela Marli, tomou a iniciativa de solicitar ao Fernando Zambotti que assumisse esse papel. Você está entendendo? Mas se tornou também uma coisa que não estava dentro dos estatutos, porque ele não foi eleito. E assim foi feito. Por isso que quando eu abri a Assembleia, eu tomei a iniciativa de começar com uma questão de ordem, explicando o que aconteceu, dizendo que foi uma situação atípica que ocorreu. Agradeci ao Fernando Zambotti por ter feito o que ele fez, mas fazia questão de, era minha obrigação, colocar isto para o conhecimento da Assembleia, que é a instância máxima da entidade, porque se aquela Assembleia dissesse, não, tudo o que foi feito está inválido, não teria posse. Porque a Assembleia é soberana. Mas como eu coloquei em votação e a Assembleia aprovou o que aconteceu, do Fernando Zambotti, tudo, então aquilo tudo se tornou legal. Por quê? Porque foi aprovado pela Assembleia e passou a constar em ata. Quer dizer, se amanhã alguém for pesquisar, alguém que eu digo assim, uma autoridade, porque como é uma non-profit organization, ela tem a obrigação de ter os estatutos prontos para qualquer momento ser apresentado uma autoridade. Se uma autoridade chegar, eu quero saber o que é que houve. Está lá a explicação. Então, o senhor Fernando Zambotti, que assumiu naquele momento sem estar resguardado pelo estatuto, mas a ação dele tornou-se válida, foi validada pela Assembleia. Quer dizer, então o que aconteceu foi isso. Aí teria, devido ao escândalo que tinha começado, quer dizer, estavam falando que a gente não estava cumprindo o estatuto, então se fosse olhar isso daí, era como ele falou, não ia ter eleição, não ia ter nada, porque ninguém já não estava, né? Mas é provisória. Provisória, né? A senhora Belina só tem quantos anos de BAU? Eu tenho 11 anos. A senhora tem 11 anos, né? Aí a senhora presidiu a BAU, esses 11 anos que a senhora tem de BAU, a senhora participou quantas vezes da diretoria? Acho que quase todas as diretorias. Ok, a senhora participou quase todas, né? E a senhora foi 2 vezes presidente, né? Não, a relevância disso. tá aí. Ok, então, a senhora com 11 anos de BAU, sendo bem entrosada na mecânica da BAU, por que a senhora, logo de início, quando a senhora se tornou primeiro presidente pela primeira vez, a senhora não fez uma meta de trabalho para que possa seguir? Como que eu poderia fazer? Eu fiz a meta de trabalho e, infelizmente, nós não tivemos condição de seguir, porque houve vários problemas que tivemos. Falta de dinheiro, falta de local, dívida imensa. Então, imposto de renda para poder fazer. Inclusive, você estava lá morando também lá dentro da BAUA na época. A BAUA acolheu você e como acolhia um monte de gente. Então, como que eu poderia cumprir uma meta de trabalho? Cumpri. Dei o melhor de mim, inclusive dando lugar para você morar, dando escola, conseguindo levar a diretoria, o pessoal trabalhando, dando o teu trabalho, dando o tempo deles sem ser remunerado, ninguém estava recebendo. Então, eu acho que durante esse tempo eu consegui, eu aprendi, ainda estou aprendendo, não sou a dona da cocada branca, da cocada preta, mas eu consegui esclarecer a BAUA, mostrar o que a BAUA é com o meu pessoal. E hoje estamos aqui para poder esclarecer. Ninguém roubou, está bem claro, foram injustiça, é maldade do que fizeram. Não deixo de ser sócia da BAUA, não, de maneira alguma. Quero continuar até eu terminar. Cristina, o Léo, Juarez, o João, foi assim, isso que vocês tiveram aqui agora. Foi muito bom, que sirva para outra diretoria fazer. E se não foi isso, o que está renascendo aí? Está vindo outras organizações? Essa ideia de vocês foram ótimas. Eu não sou, porque eu fui presidente, eu fiquei presidente, como diz o meu amigo, que como que era uma mulher que tinha chegado nesse país com $1.000, 3 filhos, eu poderia conduzir como conduzir. Conduzir a BAUA com a ajuda das pessoas. Eu não conduzi sozinha. E o que acontece? O Adinô foi uma pessoa que estava junto comigo, trabalhando e ajudando. O que está aqui está bem claro. Alguma pessoa que duvidar da minha pessoa, da pessoa do Adinô,
que leve a gente para a corte. Não há necessidade disso, mas nos leve. Está tudo bem esclarecido. Desafio qualquer um cidadão aqui dentro de NURC que fale de mim ou de Odinô, que a gente terá que levar a coisa mais séria. Não pode ficar dessa maneira. É um abuso, abusar de mim como mulher negra, mãe, honesta, e esse povo ficar com essas brincadeiras, com esses tititi, param com fofoca. Chega de fofoca, porque agora, a partir desse momento, eu esperava vir no Veja TV para esclarecer. A partir de agora, não sou mais presidente, sou ex. A coisa agora vai ficar mais séria. Então, é o momento da gente esclarecer. Os papéis estão aqui, o Estatuto da BAUA está aqui. Seja quem for, desafio qualquer um, A, B, C, que falar de mim, do Odinô, e falar da minha pessoa e da minha direção da BAUA. Falem de mim, mas cheguem perto de mim. E vamos, eu vou até o final. Eu não tenho nada a dever, não temo nada, não temo ninguém. Sou uma mulher honesta, trabalhei. Quem quiser falar, está falando que rouba, prove. Aqui nós estamos na América. Tenho mais que agradecer aos jornais, agradecer o Veja TV, Brasília Voz, Brasília Press, Brasília Times. Não, Brasília Times. Brasília Times também, Brasília Legal. Então, eu estou aqui para agradecer. A Globo News. Enfim, eu, durante a minha gestão, eu agradeço demais. Se não fosse o apoio de todos vocês, eu não teria conduzido a BAUA e chegado no ponto que chegou. Eu acho que é igual, eu tenho um amigo que fala, as pessoas quando vê o sucesso do outro incomoda. Se você começa a crescer um pouquinho, indiferente. Eu não sei falar, não sei escrever, sou ignorante, sou isso tudo, mas graças a Deus eu consigo ter muita amizade. E isso incomoda muitas pessoas. A amizade, ser alegre com o pessoal, isso incomoda e atrapalha. Então, eu só peço a cada brasileiro que esteja nesse momento ouvindo e falando, vamos nos unir. A única coisa que a gente precisa de união. Precisamos fazer alguma coisa diferente. Nós somos milhões de brasileiros. O que é que nós temos? Nada. O que fazemos? Nada. É só fofoca. Gente, não existe isso mais. É uma vergonha só ficar no fofoca. Vamos enaltecer o trabalho de cada um. Cada um que fizer um trabalho, olha, fulano fez muito bem, eu vou procurar fazer igual ou melhor. Não vamos jogar pedra. Agora está ótimo, porque eu estou fora, eu posso também jogar as pedras, né? Agora, só que tem que as pedras que me jogaram, eu apanhei, estou construindo um castelo. Muito obrigado a cada um que me jogou e que joga pedra. Está ótimo, está maravilhoso. Muito obrigada. Ô, João, eu queria fazer o seguinte, a senhora falou, né, que a senhora deixou eu ficar na BAUA morando, justamente eu fiquei lá um tempo, a pastora Maristela também me ofereceu a igreja luterana para eu ficar lá, no caso que aconteceu com a mulher que eu achei morta, né, e a polícia estava me seguindo. Então eu estive em 3 lugares diferentes, aconselhado pelo Dr. Moisés Absan. Quer dizer, eu fiquei na BAUA, fiquei um pouco sempre com a pastora Maristela, e fiquei na casa da Mercedes, entendeu? Então, essa parte aí, a BAUA me ajudou nessa parte, mas também eu dei meu trabalho para a BAUA, não foi de graça, entendeu? Só que sempre quando acontecem essas coisas, a BAUA sempre faz algumas coisas para as pessoas, para ajudar o sócio. Eu sou sócio. Sempre eles jogam na cara umas coisas assim. Outra pergunta. A pergunta número 4, rapidinho. O senhor, Odinô, no primeiro ano lá, o senhor fez o festival de cinema. Esse ano passado o senhor não fez. Por quê? Eu não fiz pelo seguinte, porque no primeiro ano, talvez por ter sido o primeiro ano em que eu estava ligado à festa, eu achei que era possível fazer simultaneamente a festa, o festival de cinema, o baile de gala, e realmente isso ficou impraticável. Eu, quando vi a realidade do trabalho que é a festa, eu concluí o seguinte: quando você começa a festa, não dá para pensar em outra coisa que não seja a festa. Então, a semente do Festival de Cinema
foi lançada e Pode vai acontecer, germinar. com certeza. Agora, uma coisa eu aprendi. Não dá para fazer na mesma época da festa. Porque um festival de cinema também é muito complicado. Só o processo de conseguir os E é uma filmes... ideia boa. Pessoa, é Quer muito dizer, difícil. Quer viu, dizer, eu que a gente consegui conseguiu. uma coisa extraordinária que foi trazer filmes extraordinários, filmes de sucesso no Brasil, como foi o Simonal e O Menino da 4 minutos de Porteira, fita, grandes então, filmes, só acabar mas esse link, então. faltou, assim, tempo para fazer a divulgação. Por exemplo, o senhor, o estatuto diz que a gente, para ser presidente ou para ter qualquer cargo na Assembleia da BAU, não pode morar fora de New Jersey. O senhor, esses 2 anos que o senhor estava na presidência da Assembleia, o senhor morava em Nova York. Como o senhor explica isso? Explico o seguinte, quando eu entrei na BAU, eu morava em Newark. Aí depois eu me mudei para Nova York. E quando eu me candidatei pela primeira vez à presidência da Assembleia, este assunto foi trazido na Assembleia. Você mesmo, inclusive, foi quem levantou essa questão na Assembleia. Portanto, a Assembleia, que é a instância máxima e soberana da entidade, sabia disso e aprovou. Ótimo. Entende? Então, é assim que se E faz. outra coisa, sempre quando os membros querem assumir qualquer cargo na BAU, os presidentes estão fazendo um complô e fala que a pessoa tem que ter green card, tem que ser cidadão. Como que vocês explicam isso? Agora Eu vou mesmo, fazer eu acredito jantar. que você deve estar passando por isso lá, né? Porque nessa diretoria agora. Então, eu acredito que quem vai responder em primeiro lugar... Olha, eu diria o seguinte, como cidadão brasileiro imigrante, eu acho que status legal é um assunto que tem que ser tabu na BAU. Não se fala nisso. Agora, claro que a BAU é uma entidade que tem responsabilidades perante o governo americano. Então, essa consulta tem que ser feita a quem? Ao contador. Faça O contador é que tem que dizer, porque ele conhece a questão legal, é quem tem que responder. Agora, Porque eu, por mim, eu faço que nem fazia o antigo, o ex-embaixador, que era o cônsul aqui. Para mim, não existe brasileiro ilegal. Todos são legais. Entendeu? Todo mundo é legal. No português, Toma agora. as pessoas não precisam ser legal para ser presidente, não precisa nada lá. entendeu? Deixa eu só Termina. interromper. Eu só estava querendo deixar claro aqui uma coisa, que tudo que foi discutido aqui, a gente não tem absolutamente nada contra a administração da dona Belinda, contra o senhor Odinô. Na verdade, somos amigos. Não, Mas lógico. também a mesma coisa. Seria até uma como se Injustiça, diz, né? uma falta de coerência, né? A gente entrevistar, abrir o campo, conversar, procurar manter o nível profissional e atacar e ser contra. Seria até um caso de esquizofrenia. Exatamente. Eu acho que será muito bom se todas as assembleias da BAU, todas as reuniões da BAU forem realizadas com esse nível de profissionalismo. Não, porque não existe motivo Não de raiva, existe mais, não precisa nem mais disso. coisa. Eu acho que você tem Eu que acho que falar, uma coisa esclarecer, não vamos não é, usar. Uma coisa que Leonardo? ajudaria bastante seria mudar a data da posse da BAU, tirar de concordo janeiro. muito. Não, para isso daí abril. vai ser para lá. Agora o que Abril. acontece, Edno? Terminou? Vamos terminar, senão vamos ficar aqui até que hora? Tem que terminar. Vamos fazer fechamento. Então, obrigado pela presença de vocês. Nós temos que No Cristian, você agradecer. fecha, arrasa aí. Imagina, Léo. Obrigado pela presença de vocês. E nós gostaríamos que, se vocês tiverem algo a dizer ou deixarem algum recado à comunidade, né? Que essa seria a oportunidade. Olha, a única coisa que eu posso dizer para a entidade é o seguinte, que evitem fazer denúncias anônimas. Se alguém quer fazer alguma denúncia, faça. Isso é democrático, mas põe o nome. Não use subterfúgio, não use nome falso, porque isso não é democracia, isso é baixeza. E a comunidade brasileira tem que estar num nível acima. Entende? Vamos ser democráticos, mas não vamos ser de baixo nível. Não vamos ser canalhas, vamos ser democráticos. Ninguém tem obrigação de concordar com tudo. Eu posso discordar, debater, mas com base em fatos e dando o nome. Então eu espero que da próxima vez deem o nome. Façam denúncia sim, se achar, mas dê denúncia porque a denúncia, o acusado, se tem um nome, e isso foi publicado, tem um elemento para ir à corte, que é onde esses assuntos finalmente
têm que ser resolvidos. E outra coisa, que o pessoal junte-se à BAUA, junte a qualquer entidade que está aqui dentro de NURC, seja brasileiro, vamos vestir o verde e amarelo, vamos honrar de ser brasileiro, ter orgulho de ser brasileiro. Não importa o que estão falando, faça você. E hoje eu deixo uma pergunta aqui terminando. O que você pode fazer de bom para a BAUA?